do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor, minha irmã. Queria deixar uma palavra nesta hora para a nossa meditação. Se encontra em Gênesis capítulo 37, que diz assim. Gostaria que você prestasse muita atenção. E diz assim, habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus irmãos, porque era filho da sua velhice e fez de uma túnica talá de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos, o odiaram e já não lhe podiam falar pacificamente. Aleluia. A palavra do Senhor vem nos falar sobre José. Eu gostaria de trazer algo à nossa mente, ao nosso conhecimento, que é a essência de José. José, ele sendo o 11º filho de Jacó, ele era o filho mais amado. Não simplesmente porque Jacó olhou para ele e escolheu amar mais a ele do que os outros irmãos, do que os outros filhos, mas Jacó escolheu amar mais José porque José era obediente, porque José tinha a essência de verdadeiramente como um filho tem que ser, um filho obediente, que honra e que cumpre a vontade do pai. José era um filho que fazia a vontade do pai. Por isso, ele era mais amado por seu pai. E automaticamente, por ser mais amado pelo seu pai, ele era odiado pelos seus irmãos. Ele era odiado por aqueles que não faziam a vontade do pai. Ele era odiado por aqueles que não honravam o pai, que eram desobedientes, que eram infiéis com o pai e com as coisas do pai. E José, ele tinha sua essência. Por odiar José, os seus irmãos o venderam. José, ele foi parar no Egito. No Egito ele foi comprado por Potifar. Foi governar, ser servo na casa de Potifar. E na casa de Potifar ele passou a governar a casa de Potifar. Mas naquele momento, na casa do seu pai, o inimigo ele usou o seu irmão. Já na casa de Potifar, o inimigo ele sempre vai procurar alguém. Ele sempre vai procurar alguém que está próximo da gente para tentar nos tirar do caminho. E lá ele usou a mulher de Potifar. Mas José, como eu disse no início, ele tinha uma essência. E não era o ambiente que mudava ele. Assim como não é o ambiente que muda a essência, mas a essência que tem que mudar o ambiente. José, onde ele chegava, ele mudava, ele transformava o ambiente que ele estava. Foi assim na casa de Potifar, foi assim quando ele foi para a prisão. E nós sabemos que da prisão ele foi interpretar o sonho de Faraó, e ali ele foi levantado como governador no Egito. E mais uma vez, não foi a prisão que mudou José, não foi a prisão que trouxe uma nova essência para ele, mas foi a sua essência que transformou, pois a prisão também foi mudada por ele.
A prisão se tornou outra com ele lá. Assim todo o Egito, pela essência que José tinha, foi mudado. O Egito já não era o mesmo. O Egito era diferente, porque tinha José, um filho fiel, um filho verdadeiro, um verdadeiro homem de Deus. E nós vemos que depois de um certo tempo, os irmãos de José vêm até ele, vêm até o Egito para procurar mantimento, para procurar alimento. E nós vemos o que José faz. Muitos diriam que ele deveria prender, matar, expulsar, negar ajuda aos seus irmãos. Mas José, por único motivo que ele prendeu os seus irmãos, foi para testar como que estava a índole dos seus irmãos. Não foi em pretensão vingativa, como muitos fariam. É dessa forma que nós vemos a essência de José. E assim ele vai fazendo a nossa vida, Deus vai fazendo a nossa vida e Ele quer que nós façamos dessa mesma forma. Que quando Deus nos colocar naquele lugar onde Ele nos fez sonhar que nós estaríamos, nós não vamos usar aquele lugar para humilhar aqueles que disseram que nós não iríamos chegar lá. Mas quando nós chegarmos lá, é para nós ajudar, estender a mão àqueles que disseram que nós não iríamos chegar, como verdadeiros filhos de Deus, como uma verdadeira essência de Deus. Não foi a prisão, não foi a cova, não foi o Egito que mudou José, mas foi José que mudou o Egito. Foi José que governou o Egito, não foi o Egito que governou ele. Que assim também seja na nossa vida, que nós não viemos deixar o mundo nos governar, que nós não viemos deixar o mundo ditar a forma que nós temos que ser, mas que nós viemos ser essência para o mundo. Jesus, ele diz que nós somos o sal da terra, que nós somos a luz do mundo. É nós que temos que alumiar o mundo, não ser ofuscado pelas trevas do mundo. É nós que temos que trazer sabor ao mundo, como filhos de Deus. Nós temos que ser essência. Não deixa aquele que te afronta, não deixa aquele que te humilha, não deixa aquele que diz que você não vai chegar, não deixa aquele que te prende, aquele que te coloca barreiras para você não chegar onde Deus te fez sonhar que você iria chegar. Tirar essa essência, mas que essa essência que Deus colocou em você venha permanecer e venha fazer com que você mude outras vidas, que você também transforme outras vidas.